A Associação dos Profissionais de Departamento Pessoal nasceu em 2017, com base em 4 pilares. VIDA: valorização, incentivo, desenvolvimento e atitude. Com o objetivo de atender os profissionais de departamento pessoal do mundo corporativo com cursos, meetings, palestras, pesquisas, workshops, fóruns e muito mais. Nossa equipe é composta por experientes profissionais que juntos coordenam a PDP e levam aos associados o melhor e mais atualizado de cada conteúdo. Contamos com diversos parceiros e convênios, a fim de proporcionar as melhores parcerias para nossos associados. Conheça todas as vantagens e benefícios e se torne um associado. A PDP, você sempre atualizado. Visite o nosso site www.apdp-sp.org.br. Olá, eu sou Aristeu de Oliveira. Fiquei muito honrado de ser convidado e ser um dos palestrantes desse mega evento de departamento pessoal. Washington Ribeiro e Hamilton Marinho, muito agradecido pela honra de vocês estar comigo nesse instante, participando deste grande evento da Associação Departamento Pessoal de Recursos Humanos. Sou da área há muitos anos, sempre trabalhei, os meus livros são todos ligados a esta área. Então faço parte hoje desse mega evento, agradeço por ser um deles, né, a todos os colegas que nesse instante vão estar ouvindo a minha palestra sobre home office e teletrabalho, aspectos práticos e legais. Vamos estar falando sobre isso para os colegas, inclusive temos aí os livros, depois estar comentando os meus livros que serão editados pela Juspod, uma nova editora. Sobre essa matéria vamos estar comentando com os colegas e o que temos aí de novidade nesta área, ok? Departamento pessoal, venha para o novo normal da era digital. Sua participação é fundamental. Os colegas de departamento pessoal que eu iniciei em 1969. Estamos na era digital. Essa nova realidade faz surgir um novo labor com um perfil diferente do trabalhador que tinha um posto fixo, um local
para ir lá bater o cartão e trabalhar. O novo profissional não vê o trabalho como um problema, ao contrário, o vê como um grande aliado, com a flexibilização entre a profissão e a sua vida social. Os avanços tecnológicos da internet, as mídias sociais, as tecnologias de informação, entre outros que ainda surgirão, estão definindo a sociedade do conhecimento, cujos integrantes estão presentes em diversas atividades, em especial o Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Também chamado de teletrabalho ou trabalho remoto, o home office surgiu nos Estados Unidos com tecnologias como a internet e a popularização dos dispositivos móveis permitiam que os colaboradores passassem a trabalhar remotamente de casa e em outras localidades. Do inglês, home significa lar, residência, ambiente familiar. O office se refere a escritório. Assim temos home office, o escritório em casa ou no lar. Essa nova modalidade de trabalho trouxe desafios legislativos para assegurar que o trabalhador em home office desfrute dos mesmos direitos trabalhistas daqueles que prestam serviços dentro da empresa ou presencial dentro da sua empresa. Este novo momento exige dos sindicatos, patronal e empregados que assumam postura proativa e eficaz em seu trabalho, como conciliadores entre empregado e empregador. Abre-se espaço para melhores relações entre atividade econômica e profissional. Estamos tendo uma nova era de relações de trabalho entre empregador e empregado, atividade econômica e profissional. E aí nós vamos caminhando. E o departamento de pessoal é importantíssimo nesse meio, para esse trabalho, no dia a dia, fazendo aí a sua presença proativa e eficaz. Escrevemos um livro nessa área, temos uma série de indagações, eu e meu colega coautor, Guilherme Tchaquerian, e estivemos aí trabalhando, então a gente tem um certo conhecimento nessa área. Primeiro nós temos os conceitos, né? O postulando ao home office, o que fazer, home office, teletrabalho de empregado registrado, autônomo, freelancer, empresário home base, microempresário simples, MEI, microempreendedor individual, questões sobre o curso, algumas perguntas, né? Fazemos algumas perguntas e respostas sobre o curso, isso está tudo no livro. Nós vamos estar comentando com os senhores aqui, dando uma palestra, não vamos entrar em tantos detalhes assim, nós vamos estar mais aqui com o PowerPoint, e vendo aqui o item um a um e conversando com os colegas. Conceitos, né? O que nós temos de conceitos, entramos lá no início, falamos dos conceitos de home office, né? Como começou, como iniciou esse trabalho, teletrabalho. No Brasil, em 2017, houve a introdução de vários artigos na CLT, já alterando, e agora com o coronavírus e o Covid-19 acelerou esse processo. E, inclusive, nós temos que rever recursos humanos, contencioso, contador, gestores, tem que rever agora, encerrando esse período chamado pandemia. Todo mundo confinado em casa, vendo e levando o computador e trazendo o computador, como é que faz. E eu sei que foi compulsoriamente, né, o home office compulsório, o teletrabalho compulsório. Agora nós precisamos começar a trabalhar nesse sentido e ver as novidades, né, e como, inclusive uma das perguntas e a minha troca de informações com os desembargadores, quando terminar esse período, como fica. Nós vamos ter que entrar na CLT normal, nos artigos normais. Esse período de coronavírus, né, a MP do presidente até a lei 14.020, esse período fica lá como força maior. Então nós temos aqui, essa foi a introdução, é uma era, estamos na era digital, flexibilização do trabalho, podemos flexibilizar nosso trabalho, trabalhar um período, um momento aqui, depois outro momento e tal, desde que fecha no dia e eu cumpra a Constituição Federal, o artigo 7º, inciso 13ª Constituição Federal. O que diz lá? São 44 horas semanais e 8 horas por dia. Mais que isso, então eu tenho que cumprir. Você com home office ou qualquer colega que estiver trabalhando no teletrabalho ou home office, vamos falar mais de teletrabalho porque é o registrado, né, que é o que mais nos interessa aqui,
Você tem que ter esse controle de horário. E vai ser muito importante, nós temos inclusive um modelo no livro, o contrato, como será feito esse contrato com todas as suas cláusulas. O empregador diz, olha, não há necessidade de você fazer adicional noturno. Então ele faz um contrato contigo, né, com quem for trabalhar no teletrabalho, das 5 da manhã até as 22 horas. Aqui você tem que cumprir o seu horário de trabalho, ok? E aí você vai estar cumprindo ali. Então você trabalha 2 horas agora e você vai mais ou menos programar isso, né? Então vendo então essa era digital e o novo perfil profissional. Nós temos hoje uma nova realidade trabalhista, um novo perfil profissional. O pessoal não está preocupado, ele está lá trabalhando, que aquele trabalho dele acaba sendo até uma diversão. Ele gosta de estar ali no computador, trabalhando, fazendo, vendo e vendo o resultado do seu trabalho à vista dos olhos. Isso é muito importante. Aí nós chegamos aonde? Sociedade do conhecimento. Eu vejo como home office tudo isso que eu falei, a sociedade do conhecimento. O conhecimento é fundamental em nosso país. Precisamos trabalhar nesse sentido. O governo, qualquer nível federal, trazer para o povo brasileiro conhecimento. Está muito defasado. Precisamos acelerar isso, ok? Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Temos aqui agora segundo item aqui do nosso PowerPoint. Home, lar, office, escritório. Escritório no lar. Já comentamos sobre isso na introdução, né? Dicas importantes, né? Postulando ao home office, o que fazer? Planejamento da viabilidade financeira. Você é o postulando ao home office. Eu quero, colegas, com o coronavírus e a Covid-19 foi compulsório. É o T500 da CLT, é força maior. Você vai e pronto, sabe? É algo para não perder o emprego. Aqui agora não, eu estou falando se você pretende continuar na mesma atividade de home office e negociar com a sua empresa ou a empresa negociar com você. Então é importante os dois lados, empregador, estar sabendo do que está fazendo para ter uma realidade. Eu posso ou não posso, dar continuidade ou não. Então a instalação do local de trabalho, onde você mora, vai ser em casa. O teletrabalho tem um item interessante. Se você tem um local que não tem condições, você pode alugar próximo do seu lar, quarteirão ali próximo, você ter uma sala alugada só para o seu teletrabalho. Pode. E aí a gente vai ver inclusive como ter esse trabalho, como receber da empresa, se ocupou espaço no seu apartamento, no seu lar, ou alugou uma sala, como ter isso de volta da empresa como despesa operacional. Você está comentando sobre isso. Então algumas dicas, né? Telefonia, como é que está a internet na sua casa. Tudo isso antes de, e sendo preventivo. Temos que trabalhar com a instalação, né, da sua estação de trabalho lá. Tem condições? Você tem condições de instalar no seu lar, lá deixar um local separado? Recomendamos que todos os materiais usados que sejam da própria empresa e fica ali para a empresa, corporativo, tanto o celular quanto o computador. Aquele trabalho que você está usando, você deixou de usar, deixa lá, fecha, sai e tudo bem. Você tem na sua casa um garoto de 2, 3 anos. Ele está acostumado sempre a vir. Quando ele vê o pai em casa, alegria só. Ou a mãe, né, que trabalha, alegria. Você tem condições de deixar esse filho fora e fechar e trabalhar durante esse período? De repente ela toca o pé na porta, né? E a criança... Isso já vem acontecendo. Agora acelerou. Eu tenho 2 genros, os 2 genros trabalham no teletrabalho, é home office, né? Porque um é advogado e contador, não são empregados, né? Eles trabalham para as empresas, tem clientes das empresas, né? E esse dia eu estava na casa de um deles e eu entrei na porta dela, fui abrir a porta, a mulher te vou? Aí não vou. Aí o pai trabalha, ninguém pode entrar. Então eu percebi que meu neto ele já está disciplinado. Isso aqui lá não pode entrar. E ele sai, fecha a porta e tudo bem. Então esse habituar, né, esse dia a dia, a família tem que entender. E é muito importante, antes de o colega postular ao home office, se for no seu próprio lar, conversar com companheiro, companheira, esposa, todo mundo do lar, filhos, é importantíssimo esse bate-papo, né? Nós vamos ter um trabalho. Esse meu trabalho, eu dependo disso, ok? Estou registrado na empresa, dependo disso aqui, então tudo bem. Então nós vamos ver, são detalhes, né? Então nós vemos aumento de conta de luz e água, que está custando, então essa parte financeira. Primeira coisa, quanto vai me custar isso? Eu vou estar vindo, eu tenho algum resultado positivo ou não? Tanto empresa quanto empregado, trabalhador, até o servidor, mais o empregado, né? E servidor público também, se amanhã o governo achar por bem fazer esse trabalho home office também, né?
regime CLT, a gente não vê, se houver isso também, ok, o mesmo procedimento, é o mesmo, que a família todos têm, né? Tem filhos, né? E a gente é mais próximo da família, né? Eu acho interessante porque antigamente todo mundo ia trabalhar na empresa. Hoje, especialmente os profissionais qualificados, eles estão voltando para o lar, para ficar próximo da sua família. Então temos essas dicas que são importantes, né? Controlar rigorosamente todos os gastos. Eu vou gastar o que é do teletrabalho, o que é meu particular. Se você trouxer para a sua empresa o teletrabalho ou o home office, é bom separar, que é um o que é outro, então é importante. E a gente vai dizendo tudo isso em detalhes no livro, né? A gente vai comentando no livro, falando dia a dia como fazer, né? Manter a estabilidade emocional, ter a percepção de legalidade, evitar a exaustão, manter ou aumentar a produtividade. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho condições de estar, eu sou uma pessoa disciplinada. Eventualmente eu ligo para colegas que estão em trabalho, a gente está lá, não atendemos, né? Nós não atendem, já desligam, dizendo que não vai atender aquele momento, porque é um momento de trabalho. Então nós temos que nos adequar até em dar um telefonema para um colega que está no teletrabalho no home office. De repente ele está ali concentrado no trabalho e eu estou atrapalhando com o meu telefonema, então ele isola e naquele momento não. Então é bom até conversar com quando que eu posso ligar para você? Qual horário que eu posso ligar para você? É importante isso, né? São dicas aí. Então, aumenta a produtividade, é importante? Sim. Nós vamos ver, temos aí a avaliação da convivência com a família. Como é que você está com a sua família? Tudo bem? Ok. Você volta lá e como é que está a digníssima ou digníssimo, né? A esposa ou esposa, relacionamento interpessoal, tá bom? Que tal consultar, antes de iniciar isso, um psicólogo? Fazer uma avaliação de toda a família. Fica lá, gasta um pouquinho mais, mas é importante ter um relato, né, de um psicólogo, alguém da área, que venha e traga para, olha, tem esse problema, esse, eu já ouvi esses problemas. Então é muito importante esses detalhes, ok? A avaliação da convivência com a família, postulando ao home office, ok? Seguro privado e acidentes pessoais. Mais para o empresário. No caso do teletrabalho, tudo que tem na empresa, ele tem em casa. Pode ter até alguns itens a mais, dado a condição do trabalho dele. Mas os benefícios, assistência médica, tudo. E o vale transporte, sim ou não? O livro responde para os senhores. Os vale transporte, não. Você está em casa, se for em casa ou vai a pé, não tem o vale transporte. Por quê? A própria lei do vale transporte, ela preceitua residência, trabalho, vice-versa. Só para esse fim. Se você usar para outros fins, a própria lei pode até caracterizar uma justa causa. Muitos usam aí, a empresa fecha o olho e tal, mas tem esse artigo lá, ok? É bom tomar um certo cuidado. Então, na eventualidade de ir uma vez por semana, 2 vezes, que é importante, ok. Aí a empresa banca isso. Isso tudo, colegas, no contrato de trabalho, itens, eventualmente mais um aditivo. Hoje, com o coronavírus e a Covid-19, 48 horas. O empregador fala com o empregado, né? Fala com ele e vai trabalhar em casa, em 48 horas. Quando passar, espero que logo venha a vacina, acabar tudo isso, né? Quando passar tudo isso, então são 15 dias. E o empregado tem que dar a sua concordância, a sua anuência. 468 da CLT, eu sempre estou citando esse artigo da CLT, né? Nos parágrafos ali, 468. Qualquer alteração no contrato individual do empregado tem que ter a anuência dele próprio. Né? E se vier prejudicar o empregado, direta ou indiretamente, Sua Excelência cancela e dá ganho de casa para o empregado. Cuidado, empregador. Então vamos ver, são 15 dias para acertar isso, né? E ele concordar ou não concordar. Se você foi admitido já no home office ou no teletrabalho, já foi admitido no teletrabalho, você trabalha em casa, e você quer ir para o presencial na empresa, aí já é outra história. 15 dias também para você voltar, mas aí a empresa tem que dar a anuência dela. Ou não, contratei você para trabalhar em casa, agora você está querendo voltar. Então, sempre negociando com a empresa. E sempre com a anuência de ambos. Empregador, empregado. Mesmo que possa ser 48 horas, é compulsório. Então, evita isso. Como homem de RH, né, eu tenho mais de 4 décadas numa empresa só. Fiquei 43 anos editurados como gestor de RH. Meus livros são todos de lá, a maioria de lá, né? E circulei o Brasil todo ministrando curso. Então, a gente vê essa necessidade, né, de esse relacionamento entre empregados. Não é uma guerra. É um trabalho em harmonia.
empregador, empregado, vamos fazer essa empresa crescer, cresce o meu salário, a minha posição na empresa, né? E o empregador ganha mais também com os seus dividendos. Todo mundo ganha. Isso é muito importante. Um outro item que a própria lei traz do trabalho home office, teletrabalho, exatamente a adequação ergonômica. Cadeiras e mesas adequadas, né? Corredores para o pessoal passar, não ter acidente de trabalho. Banheiros adaptados com as pessoas que têm restrições, né, de mobilidade. Banheiros adequados. Móveis bem distribuídos no seu escritóriozinho, na sua empresa, na sua casa, né? Rampas de elevadores adequados se houver problema, né, físico, como nós já falamos. Tudo isso é muito importante, essa adequação ergonômica. Você está lá, hoje pode, se você está trabalhando naquele horário de trabalho e cai uma caixa lá na sua cabeça, você tem um problema de acidente, é acidente de trabalho. Até então não era. Veja que essa mudança teve uma série de alterações. Eu entendo como acidente de trabalho. Me lembro, comento sempre isso, estava ministrando um curso no Senac em Santo André, e tinha um pessoal de Piracicaba participando com a gente, né, aquele sotaque todo especial deles. Eles comentaram uma época que estavam blocos de várias torres de apartamentos, espécie quase com um condomínio fechado, e a pessoa ia trabalhar, estava com a pastinha dele, foi trabalhar lá e até descendo as escadas lá e caiu, mas caiu feio, né? Ele ficou lá vários meses com problema para se recuperar. E aí deu entrar sem trabalho, falou que não, que era do portão para fora, porque ali é âmbito residencial. Hoje, no horário de trabalho, âmbito residencial, no horário de trabalho, pode ser acidente de trabalho. Eu vejo a lei alterando, aí vem aí uma súmula, né, e vai para o judiciário e até amanhã vamos alterar a lei, ok? Então, pode ser também trabalho em regime parcial e tempo parcial, que é até 26 horas e tal, também pode ser, né? Mas essa adequação ergonômica, ela é muito importante. Eu tenho no livro 3 links, TRT da Paraíba, Alagoas e Brasília. Clica lá, você tem na tela, você pode pôr um telão em casa, se tem espaço, né? E pela manhã, não vai no hora de trabalho não, tá? Isso é a parte, né? Você pode ir com a sua família, todo dia às 18 horas, às 9 horas, às 14, aquele espaço de tempo que você vai ficar com a sua família, 30, 40 minutos, a família toda liga lá até ele começa a fazer exercício laboral. É uma academia, com professores, pessoas capacitadas, são professores de educação física, fisioterapeutas, todo esse tipo de exercício que fazemos na academia e laboral é apresentado ali gratuitamente. Hoje esse avanço da tecnologia nos favorece a nós esse tipo de atividade que é muito importante para a nossa resistência física. Nós não fomos feitos para ficar sentado o dia todo numa cadeira e num computador. Nós temos que sair, nós temos que a atividade de lazer, e aí seria uma atividade que acontece fazendo com a família, o filho já com o pai, vamos lá porque está na hora. Está na hora do nosso exercício. Isso é muito importante. Então, mudança de hábito. E os psicólogos sabem muito bem que mudança de hábito não é no dia seguinte, demora um pouco, né? Então, essa ginástica laboral é muito importante. Eu, quando era gestor de RH da cultura, nós contratamos uma professora, fisioterapeuta e de educação física, e ela fazia ginástica laboral 15 minutos em todos os departamentos da empresa. Olha, que nós reduzimos aquele tal de LER, lá, aquele movimentos repetitivos, que tem até auxílio acidente, chegou até ter auxílio acidente, reduzindo em muito, porque a exceção da diretoria, o restante, né, até os gestores também tinham que participar com o seu departamento. A jovem ia na empresa, parava, 15 minutos de atividade laboral. Foi muito importante. Acho que as empresas têm que estar atentas a isso, e não é custo, não é para ficar bonitinho, não, é para um trabalho, para a sua longevidade. Nós temos que ter longevidade com saúde e cabeça, né, para raciocinar e fazer o nosso trabalho. Então nós vemos aqui no segundo item, a Constituição Federal. Eu já comentei com os senhores, né, a Constituição Federal traz esse item aí para a gente sobre o horário. Então eu não posso ferir a Constituição Federal. A gente traz um livro, inclusive, como calcular o repouso semanal remunerado desse trabalho, porque ele fica em casa, e o controle é fundamental. O controle do horário mas não tem que ter controle, sim. O artigo 62, inciso 3º, ele fala, olha, não está subordinado a este capítulo. O que é o capítulo lá? Eu vou lá para o artigo 57 da CLT, em cima está dizendo lá duração do trabalho, que é igual a hora que as horas que eu trabalho. Não é horário de trabalho, é duração do trabalho. É diferente. Então a duração do trabalho, dia tem que ser no máximo 8 horas, semana 44, pode ser mais ou menos, você pode fazer lá
um acordo com o seu empregador e tudo controlado já no próprio computador, né, um aplicativo. Aí N formas de controlar isso. Então hoje é diferente. Você trabalha em casa, mas aí tem que ter a responsabilidade. Ok? Você trabalhar naquele momento, você está trabalhando lá, um grito lá em casa, você correu, o que aconteceu? O seu filho caiu lá e fraturou. Como fazer isso? Aí você vai largar tudo e vai para lá. Então você tem que ter com o seu empregador um banco de horas, fechando no próprio mês ou no mês seguinte. Eu acho interessante isso, um banco de horas. Hoje eu vou trabalhar só 6 horas, amanhã eu reponho. Então no dia seguinte você repõe, e isso tudo sendo controlado por você e sob a supervisão do empregador, do gestor da empresa. É muito importante. Ok? Então não dá para ferir a Constituição. No máximo 220 horas por mês. Passou 220 horas por mês, hora extraordinária. Ou compensação, trabalhar menos. Né? A compensação é mais e menos. Ok? Então é muito importante a gente ter esse saber disso, né, no momento, e ter mais um aditivo aí no contrato de trabalho. Eu tenho um contrato de trabalho com modelo, né, teletrabalho e home office. A gente detalha mais alguns itens para a sua necessidade da sua empresa. O que eu necessito? Esse item aqui para mim é importante. Esse outro. Então você vai acrescentar e vai vir ali a concordância de ambos e assinar antes de começar a trabalhar. Okay? Então eu tenho vários exemplos aqui de jornada de trabalho que está no livro em detalhes, ok? O modus operandi, como fazer e tudo mais, o repouso semanal remunerado. Eu não vou estar falando para vocês aqui, eu tenho meu tempo aqui é mais limitado e é uma palestra, não é um curso, né? É uma palestra só. Documentos e procedimentos necessários, normal, como empregado normal, né? É importante que se mencione na CTPS, se já era digital ou impresso, que é um trabalho, que é um teletrabalho, ou home office teletrabalho. Okay? É muito importante que isso esteja mencionado na própria carteira de trabalho, porque é um controle à distância, uma fiscalização amanhã, onde ele está em casa trabalhando, aqui e tal. Isso se apresenta para ali o contrato de trabalho, o registro na própria carteira de trabalho. Tem todos os direitos como os demais empregados presencial, na empresa presencial, ok? Cuidados importantes, já comentamos, né, do home office, teletrabalho, do empregado registrado, né, os cuidados importantes, né, não cumprir as obrigações do contrato de trabalho. Se ele não cumprir, tem lá o chamado 483, né, que é a dispensa do empregador, dispensa indireta. Aí é o empregador que ele vai ter que desligar o empregado e acertar tudo com ele. Então temos o 482 e o 483, ok? Então temos que estar muito atentos, em especial o departamento pessoal. Esse é mais o departamento pessoal, porque como eu disse lá no meu vídeo, departamento pessoal é uma ilha cercada de leis e atos normativos por todos os lados. Tudo que nós fazemos a nível operacional, por trás tem uma legislação, tem uma portaria, tem um decreto, né, uma instrução normativa, como fazer. Então nós fazemos, e aí nós colocamos isso na prática, no dia a dia. E aí que é o departamento pessoal, a meu ver, né, para mim é apaixonante. Eu pego a lei e coloco em números. Eu pego a lei e coloco na prática do dia a dia com o meu colega e vejo isso funcionando. Para mim esse resultado é excepcional. Né? Eu acredito que os colegas também, né, que gostam do departamento pessoal. Sempre trabalhei em departamento pessoal e RH. Né? Só da Editorados foram 43 anos de gestão de RH. Cuidados importantes, já falamos do contrato individual, né, temos o contrato, já falamos sobre, né, já comentei sobre o contrato individual. Comunicação, infraestrutura, benefícios, como será cuidado usando o celular para o trabalho fora do horário de trabalho. Preocupante, uma colega em Manaus, uma advogada, ela já ganhou algumas causas que o empregado usa o celular para estar trabalhando. Então, uma cláusula no contrato que ele não vai usar o celular da empresa fora daquele horário de trabalho para o próprio trabalho da empresa. Ele vai deixar lá, então tem que ser disciplinado. Se o gestor olha, cuidado gestor, que você pode ter problema. A empresa que eu trabalhei, o gestor queria ficar a noite toda trabalhando. É o pessoal do TI, né? O famoso pessoal da época era o computador, né? TI. E disse, não pode, tá? Não, mas eu sou o gestor do meu departamento. Falei, ok, você põe no papel? Pôs no papel, assinou e entregou. Ok. Na fiscalização, eles não tiveram aquele intervalo, né, entre a jornada, não tiveram nada daquilo. Fomos autuados e eu tentei segurar, não consegui. Levei para o diretor-presidente, falei, seu coleguinha era uma pessoa de alto escalão, né? Peguei, tá aqui, ó, seu colega nos presenteou com essa autuação, primeiro na vida da empresa e tal, ok, estamos aqui, né? Então, acontece.
acontece. Aí ele vai, agora, muito cuidado, o departamento pessoal, o gestor de RH, você que está nesse contato direto, amanhã, não, ele fez errado. Foi o contador, foi o gestor de RH, foi o gestor de administração pessoal, sempre a culpa é de alguém, né? E não a dele que aprontou. Então é bom a gente estar sempre com um documento. Tudo que a gente faz a nível de mudança na empresa, departamento, colega, procura formalizar e deixa lá arquivado no seu computador. Uma pastinha lá, precisei ter a mancetinha, fala, tá aqui, ó. Né? O documento aqui que você fez na época, tal, e a gente procura, porque é importante o departamento pessoal ser imparcial, qualquer área, né? Qualquer momento da empresa que você percebe, seja imparcial, você sempre vai sair bem, imparcial, empregador e empregado. Empregador, muitas vezes, falamos umas certas verdades para ele, com educação, senão eu perco o emprego, né? E com o empregado, com educação, porque eu sou educado. Já falamos aqui da verificação das condições de trabalho e tecnologias necessárias. Tudo. Inclusive, põe uma cláusula no seu contrato de trabalho, quando houver inovação, que a empresa está te restringindo aquele material que você vai agilizar o seu trabalho e não é tão caro. Coloque numa cláusula, quando houver isso, ela tendo condições financeiras, que faça essa alteração, né, no seu contrato, a alteração no seu trabalho e traga novas tecnologias para você executar com mais rapidez e ficar mais tranquilo. Nós vemos a dificuldade que existe, muitas vezes a empresa evita de comprar um material novo para o seu colaborador, né? Computador mais avançado, qualquer coisa assim, e ele fica lá, né, o tempo todo. Não, nós temos que ir inovando. Isso faz parte, por isso que nós estamos hoje na era digital. Senão não estaríamos aqui. Há 40 anos atrás, quando eu iniciei na empresa, na editora, nós tínhamos 10 toneladas de chumbo em pé para a CLT do professor Adriano Campagnoli. Hoje eu tenho um pendrive, 50 gramas, ele tem uma enciclopédia ali dentro. Olha a evolução dos últimos 40 anos. Então nós temos também que estar solicitando para o nosso empregador, se ele, a não ser que ele não tenha condições financeiras, seja muito caro. Agora, tendo condições financeiras e dá para fazer, por que não fazer? Por que não ajudar o nosso colaborador? Então isso é muito importante, está muito fluindo entre empregador e empregado de uma forma bem tranquila, ok? Então esse home office trabalho registrado, né? As novas tecnologias, o cargo, a função, né? E como funciona tudo isso, ok? Temos o só home office, não teletrabalho, que é o autônomo, freelance autônomo. Temos vários itens aqui, né? Do freelance, até a CLT trouxe, desde que ele atenda toda a legislação como autônomo, aquele artigo TC-CLT já, né? Então já faz aí para mesmo o empregado ter mais responsabilidade ou o prestador de serviço ter mais responsabilidade. Ele era admitido, isso acontecia muito até com a gente, né? Como autônomo, depois de 5, 6 anos ele entrava com ação trabalhista, que era subordinado, que recebia a hora e tal, ia lá e não, vamos evitar. Se é autônomo, é autônomo, desde que atenda toda a parte legal de autônomo. Hoje na reforma trabalhista houve isso, né? E existe isso hoje. Nós temos um pequeno comentário sobre o microempresário simples. Segundo dados do Sebrae de 2019, 70% é o percentual de brasileiros ativos no setor privativo nesta categoria de trabalho. Teremos até 2022, 18 milhões de micro e pequenas empresas, o chamado simples. Então nós temos hoje a MEI, né, e a pequena empresa, 18 milhões. Nós percebemos que houve uma saída, criou-se um leque para o colaborador, para a pessoa, para o trabalhador escolher. Eu quero ser empregado registrado, eu não, de repente eu sou um profissional, eu vou criar uma microempresa ou empresa de pequeno porte. E aí tem todo, até quando você pode ir, qual o valor e tal. Hoje é muito disso. Então não é só o empregado registrado em carteira de trabalho. Houve um leque, várias opções. E eu vejo isso até como positivo. Muitos ficam bravos. Que eu sempre ouvia nas minhas cursos no Brasil todo, desde 85 até 2020, agora com os TRTs,
eu sempre ouvia a discussão que a CLT era engessada, que é uma coxa de retalho, que é alienígena, e que como é que faz isso, né, e tal. Tem opções agora, você quer? Certa feita eu estava lançando a minha CLT em Ribeirão Preto, pessoal de Direito, né? Pessoal de Direito, eram uns 200 estudantes lá do último ano de Direito, estão assim a 1000, e alguns executivos da região, alguns gestores de grandes empresas da região, em Ribeirão Preto. Eu comecei a falar da CLT, e aí um colega levantou e falou: quando é que vai jogar no lixo essa lei retrógrada, alienígena, coxa de retalho? Eu fiquei até sem graça, que eu pensei, o que eu faço? Não, vou jogar no lixo e embora. Não. Aí eu falei pro colega, fazer 3 perguntas para você, posso? Pode. Quantos artigos tem a CLT? Sei lá, não fico lendo a CLT, tem 922 artigos a CLT, de 43. Só para o senhor lembrar que o Senai está na CLT, tá? O Senai. O Senac não, porque é de 46. O Senai é de 42. Já está o Senac, sim, mas nas leis complementares. E eu falei, olha, não deve ser tão ruim, doutor, porque até hoje usa-se, né? Será que a gente é tão, né? Não está usando? Então, essa é a pergunta, né? A segunda pergunta, e pode ser a terceira também. O que o senhor tem para colocar no lugar da CLT? O senhor tem algo? O dia que o Congresso trabalhar, colocar algo para substituir a CLT, hoje nós temos, para melhor ou para pior. O tempo vai dizer, cara. Você com o trabalho, se não for trabalho, teletrabalho, trabalho home office em casa como profissional liberal, né, autônomo, freelancer e tal, empresário, você tem que ter um certo cuidado. Eu tenho que fazer uma reserva financeira, até como empregado, mas mais ainda nesse caso. Amanhã se tem um acidente, como é que fica? Você é que traz para sua casa, né, todos os proventos necessários, né, para sua casa. Você ficou doente. Então é importante estar pensando e fazendo antes de. Não é lá no final, quando vai se aposentar, porque já a sua vida já foi, né? Então é antes, quando você vai iniciar a sua vida profissional e que não seja registrado, tirar um fundo de garantia, tem alguma segurança, mas se procurar ter mais, melhor ainda. Tem um tal de VGBL, PGBL aí que flui aí no Brasil todo, né? A gente sabe disso. É importante ter essa previdência complementar. Nem o servidor hoje ele tem uma previdência do último salário dele, tem os antigos, os novos não. Porque a reforma previdenciária alterou tudo isso, nós temos várias alterações, então é importante, né? Aqueles que têm uma nova opção de trabalho, pense em si e sua família, em si é um eventual acidente, como fica tudo isso é muito importante, né? Então nós temos aqui esse pessoal todo, ele vai falando aqui de itens, a gente tem tudo isso no livro, como fazer, né? O valor de cada um e tudo mais, né? Microempreendedor individual também, né? Igual. Temos aí o valor, valores pequenos que recolhe, é interessante isso para o microempreendedor individual, né? Eu acho muito importante. Hoje, grande parte aí do nosso pessoal trabalhador está com microempreendedor individual. É o eletricista, é o pintor, aquele pessoal todo que está trabalhando aí, não, né? E que fica fazendo, chama de bicos, né? Mas não é só isso, eu tenho pessoas que ele faz um trabalho em tempo parcial de 12 horas por semana ou 6 horas, 8 horas por semana e fazer a 4ª capa de livro, altamente qualificado. Mas ele foi para várias empresas ao mesmo tempo. Não tinha agora tem essa oportunidade, agora pode-se fazer isso. Então eu acho que ficou mais flexível e deixou mais para o empregado decidir e não o judiciário, tutela do judiciário e sindicato. O sindicato é para negociar, sim, estar presente na negociação, mas não é para impor o que o trabalhador tem que fazer. Ele decide a vida dele. Ele que, olha, eu quero trabalhar nessa área e eu vou ser aqui um pequeno empresário. Nota fiscal, 6% de tudo que... Ele faz 6%, bom, paga isso aqui. Amanhã ele faz um recolhimento também para a Previdência, para a sua aposentadoria. Pode ter lá um contador, o microempresário, o MEI, nem precisa, porque é tão simples, né? Aquilo que qualquer um faz e cobra 100, 200 reais por mês. E o pequeno empresário, não, já é um pouco mais, né? É burocrático, e aí é bom que ele contrate um profissional, um contador, alguém que conheça para estar ajudando, né? Pelo menos orientando e fazendo isso para ele. Ok? Colegas, embora seja uma palestra, aqui é uma aula, né? Eu não sei da palestra e da aula. Então, ao longo do tempo, é isso que acontece, porque dá muita aula, né? Sempre ministrando aula, circulando o Brasil todo. Em 88, escreveu um livro, Direitos Sociais e a Nova Constituição. Esse é o título do livro. E os 34 incisos do artigo 7º. Ulisses Guimarães em Brasília, né? O professor Ulisses Guimarães em Brasília falando, e eu escrevendo aqui. Não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? Até está ministrando curso para os senhores aqui, dando uma palestra para os senhores aqui, e não estou presente aqui, vocês não estão aqui me vendo. Fica até meio sem graça, porque eu gosto presencial mesmo, né? E eu escrevendo, e até que surgiu. Foi escrevendo o livro.
Quando foi no dia 23 de setembro, o professor Luiz Guimarães fechou o Congresso, dia 5 de outubro, Constituição. E eu recebi de um colega de Brasília, até eu vi uma cópia do artigo 7º, dos 34 incisos do parágrafo único, que é empregado doméstico. 201, 202, Previdência. Dia 5 foi promulgada a Constituição, até hoje, né? Dia 14 de setembro, o livro estava pronto. Quase igual, né? Eu escrevendo e aí dei 30 seminários em 40 dias em todo o Brasil. Exceção de Palmas, porque Tocantins estava nascendo na época, né? O restante de todo o Brasil foram 2.762 participantes. Média 92 por turma, né? Em grandes cidades. Passei por todas as capitais, Macapá a Porto Alegre. Aprendi muito com advogado, aprendi muito com contador, aprendi muito com sindicalista, aprendi muito com alguns deputados e desembargadores que estavam presentes, trocando informações comigo. Foi muito importante. Aprendi muito com esse pessoal naquela época. E até hoje estou aí. E o seu Herman, como eu era gestor de uma editora, né? Você pode dar curso onde você quiser, desde que adote o livro. Então é o chamado ganha-ganha. Eu sempre me pagava, eu só pagava para a editora, na venda dos meus livros, direitos autorais, né? Sobrava um pouquinho lá para ele. Então não tinha problema. Mas eu já acertava com ele lá a data e tudo para não causar prejuízo para a própria empresa. Sempre tive bons colaboradores, subgerente, pessoal todo da época, bons colaboradores que me ajudavam muito e a gente saía o Brasil todo sempre ministrando curso. Então eu tenho um conhecimento razoável, né, na área, em diversas áreas, tipos de trabalho, né? A gente viu mineração Rio do Norte, deu vários cursos lá em mineração Rio do Norte. Eles tirou bauxita da Vale, né, da empresa Vale, mineração de amianto, já em Tocantins, estive no CTA, em São José dos Campos, em 1987, Centro Tecnológico Aeroespacial, e sempre circulando, Banco do Brasil, BRB, Banco Central, e outros bancos, né? Sempre ministrando cursos aí para esse pessoal. E olha, colegas, sempre fui muito bem atendido, fui muito bem compreendido, nunca tive dificuldade com esses colegas, desde Macapá até Porto Alegre, sem nenhum problema. Então a gente vê que muitas vezes o problema é a gente mesmo, né? Que é o problema, e pensa que é dos outros. Nunca tive problema, sempre fui muito bem atendido, né? E hoje já com cabelo um pouquinho branquinho, a gente vai mudando isso. Mas eu tenho algumas perguntas no livro, para a gente estar concluindo aqui a nossa palestra, né? Os colegas, departamento pessoal e RH, como é feito a anotação do controle de jornada? O livro responde. O vale transporte pode ser pago em dinheiro? A maioria já sabe, né, que não. O vale refeição deve ser pago em dinheiro? E o vale transporte pode ser pago em dinheiro ou não? Não, o vale transporte nem pode ter, né? Nós temos isso. E outras perguntas mais, né? Algumas perguntas até como funciona as horas extras do home office. Caso o empregado de trabalho presencial não aceite o home office, o que deve ser feito? Interessante, porque agora 48 horas é meio compulsório, né? Com o corona lá, 19 e esse, né, o coronavírus. A gente percebe que existe, meio compulsório. Não vai ser assim, sempre assim, enquanto existir a lei 14.020, MP, agora a lei, isso é transitório, um período. Depois nós temos que nos adequar a isso, vendo, né? Espero que a vacina venha logo, adequar e normal. Aí, como é que o empregado não aceita? Ele não é obrigado a aceitar. Ele tem que ter opção do empregado, não no coronavírus Covid-19. Normal, ele não é obrigado a aceitar. Então vai ver as condições, se pode, se não pode, o ruído. De repente está no local que não tem condições, barulho, e tudo isso envolve quando é um trabalho de concentração. Em especial os nossos colegas de TI, né? Tecnologia de informação, esse pessoal todo aí tem que estar concentrado. Eu, com o meu trabalho de escrever livros também, de curso, tem que estar concentrado. A maior parte dos trabalhos, os advogados, os contadores, todo esse pessoal, o médico, o dentista, todos, né, que trabalham, tem isso. Então, e aí, pode a empregada de casa limpar lá o seu escritório? Sim ou não? O Lee vai responder para vocês, que eu estou há muito tempo aqui para responder isso. E vai indo. Tem algumas perguntas que é interessante, né? É possível um acordo mensal de banco de horas com o home office? O que é evitar acidente de trabalho? Inclusive, eu tenho que adquirir tudo que é feito lá, CIPA, aqueles itens todos da CIPA, esse colaborador teletrabalho tem que participar também, viu? Chama ele para participar e tudo mais, né? Vai lá depois de apagar incêndio, a gente fala, né? E vai lá, eu tive muitos esses cursos na empresa, né? Eu fui por muitos anos presidente da CIPA, e a gente tem o pessoal, então tudo isso, evitar acidentes é importantíssimo. E sugestão
ok, colega? Falou, olha, aqui o meu escritório, eu fiz isso para evitar mais acidente e tal. É muito importante. Amanhã vai o gestor lá observar como é que está montado o seu escritório no momento de você iniciar o seu trabalho. É muito importante saber, olha, eu fiz isso por isso, né? Então, sugestões inovadoras para evitar o acidente. Eu sempre dizia para o meu empregador, eu quero pessoal com saúde, vendendo saúde e dando no hospital, e dando lucro para a empresa, trabalhando, né? Que todo mundo quer. E trabalhar contente, alegre, é muito importante. Então, é que a gente vem fazendo e orientando as empresas. Então, temos aqui várias perguntas, né, nesse sentido. Fizemos alguns colegas, são 25 perguntas, 24, 25 perguntas que a gente tem no livro, e vai respondendo uma a uma, dentro, sempre com a fundamentação legal. Para encerrar com os colegas, você é postulando ao teletrabalho. Você tem um apartamento de 100 metros quadrados. Você vai ocupar no seu apartamento ou no seu lar 20 metros quadrados e um banheiro, ok? Ali vai ser o seu escritório de teletrabalho ou home office. Você, lá no artigo 457, 458, 458, a despesa, hoje a empresa pode te fornecer para você um local para você morar. Pode. O que não pode é o salário compreensivo, colocar tudo num... Não, você tem que separar isso. O salário do empregado, a remuneração, mais habitação. Eu posso descontar desse empregado, um apartamento lá para um gestor e tal, chique, né? Até 25% do salário dele. Então ele ganha 10 mil, eu posso descontar até 2.500. Como eu faço aqui como despesa operacional do home office? Eu trouxe os desembargadores gostaram dessa minha ideia. Eu trouxe esses 25%, ok? Então 10 mil, 2.500. 100 metros quadrados, sim, vai ocupar 20. Eu vou dividir por 100 e multiplicar por 20. Esse valor vai ser despesa operacional mês a mês que o empregador vai pagar para mim. Eu estou ocupando um espaço do meu lar para uma empresa que não é minha, do meu empregador. Então ele tem despesa operacional. E além de outros itens mais. A cada 15 dias está varrendo lá, fazendo uma faxina. A empregada doméstica não pode porque ela, aquele escritório, aquele local propõe ali lucro, movimentação econômica, e o empregado doméstico não tem essa função. É pessoa física e não tem nem que ter movimentação econômica e nem tem lucro. Se é um trabalho, dentista, que é meio mais profissional, liberal, né, ele tem que trazer a cada 15 dias alguém fazer a faxina lá e tal, e você contorna isso, mas prestador de serviço, ok? É muito importante. Então tem alguns itens aí que são fundamentais para o trabalho home office e teletrabalho. Eu vou estar aqui concluindo a minha palestra, mais uma aula do que uma palestra. É claro que isso são novidades, né? Eu vejo que a partir de 2020 é um novo relacionamento empregador-empregado. Isso já vinha acontecendo, precedendo a 2020, com a lei lá de reforma trabalhista de 2017, a reforma previdenciária. Então nós vemos que veio acontecendo agora compulsoriamente e acelerou com o Covid-19, né? E tudo isso que aconteceu, essa pandemia que está aí no Brasil e no mundo. Precisamos estar atentos. Homens de RH, vocês, departamento pessoal, nós somos a mortadela no meio do pão. É o amortecedor do carro. Estamos ali, né, tentando, ora representando o empregador, ora representando o empregado, em instituições, em órgãos públicos e tudo mais, e você tem que fazer isso com muito carinho, porque é o seu semelhante que está do seu lado, é alguém que está ali precisando de você. Eu acho muito importante essa harmonia entre empregador e empregado. Não é uma guerra, não, é uma harmonia para todo mundo ganhar. E eu sou prova disso. E muito bem, eu fui empregado e autor. Hoje estou com 36 livros editados, e mais 3 em produção, e fui até 2015. Trabalhei numa única empresa, 43 anos. Colegas, felicidade para vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.